Termina nesta sexta, dia 31, o prazo para adesão ao Refis 2022. O programa permite a negociação de dívidas com descontos em juros e multas. A adesão ao programa é válida para débitos de natureza tributária e não tributária, que tenham vencido até o dia 31 de dezembro de 2021. O desconto varia de acordo com o número de parcelas aderidas pelo contribuinte no momento do acordo. Os débitos podem ser consultados no portal da Senfaz ou, quando necessário, de forma presencial na sede da Secretaria, sem necessidade de agendamento. Em breve, volto com mais informações. Até mais! Boa tarde, amigos de News Rondônia. Sou Marcelo Regis e estamos iniciando, como fazemos toda quarta-feira, a partir de 15 horas, o nosso Infoco Podcast. E você, a partir de agora, pode compartilhar a nossa entrevista, nossa matéria com a nossa convidada, que eu já vou falar dela. Basta você acessar newsrondônia.com. Vai lá nas entrevistas, você vai ver o podcast do Infoco e a gente vai entrevistar hoje Josi Drebor. Josi Drebor. Eu vou contar um pouquinho da história dela, ela vai contar. Mas uma pessoa que está envolvida com a cultura aqui em Porto Velho, através de artistas locais e voltado a ações que visam atender pessoas necessitadas. Josi, prazer em tê-la aqui no nosso podcast. Eu vou começar servindo uma mina linda para você, nesta caneca super linda que celebra os 12 anos de News Rondônia com a marca do programa Infoco e a sua fotografia aqui. Tá vendo? Eu tô importante agora. Isso é para você guardar no coração essa homenagem que News Rondônia e o nosso podcast faz, brindando aqui com água mineral Mina Linda. Como eu já tenho a minha caneca, eu vou brindar aqui com um copo clássico. Desejando a você uma excelente entrevista, excelentes momentos. E eu brindo a vocês também. Já tomou água mineral Mina Linda? Um dos melhores PHDs. PH, aliás. PHDs é de doutor. São PHDs na qualidade da água, né? Exatamente, porque tem o melhor pH. Josi, vamos começar pelo início. Você é de Porto Velho? Sou de Rondônia. Sou nascida em Buritis, que é uma cidadezinha menorzinha de Porto Velho. Mas vim para Porto Velho criança ainda, né? E fiz parte do teatro, o Balé Municipal de Rondônia. Sou uma das bailarinas formadas pelo teatro. Você é bailarina? Que maravilha. E o que levou você a ser bailarina? Minha mãe é culpada, acredita? Toda mãe quer que a filha seja bailarina. É verdade, minha mãe foi a culpada. Quando eu tinha mais ou menos 2 anos e meio, eu entrei pro rumo da dança e até hoje não parei mais. Maravilha, né? Os palcos, né? Encanta você possivelmente, pelo que vejo, né? Sempre fui apaixonada por toda essa... Não só pelo balé, mas pela arte. Eu tô em todos os... Você... Qual foi o seu primeiro emprego? Professora de balé. Aos 12 anos... 10 anos depois já dava aula? 10 anos depois eu já dava aula. Aos 12 anos eu comecei dando aula de balé para crianças e adolescentes mais velhos que eu até. E foi numa academia na época. E tudo isso apressou muito mais a tirar registro artístico, questão de formação. Mais para frente eu me formei num nível superior. Eu sou formada em dança mesmo. Dança. Como é que chama quem é formado em dança? Sou professora de dança. Eu sou dançarina registrada. Eu tenho registro artístico e tenho um nível superior em dança. Que estilo você dança? O clássico? É difícil. Eu sou professora de balé, de dança de salão, de polidense, sou professora de todos os ritmos, mas o balé mesmo é minha verdadeira paixão, o balé clássico. O clássico, portanto. Quem inspirou você? Quem inspira você no clássico? Baryshnikov? Assim, a bailarina Ana Botafogo, acho que Ana todo Botafogo, mundo fantástica, conhece. Brasileira. Mas nós temos também a Polina Semionova também, que é uma grande bailarina. Mikhail Baryshnikov. Um grande artista. Um grande, né? Um grande artista. Um grande russo que foi para Nova York e rebentou lá, né?
Mas Brasil mesmo, a nível Brasil, nós temos a Ana Botafogo. Você tem algum sonho de ir para o Balé Bolshoi, não? Eu participei da seletiva. Ali só entra fera, hein? Só animar. Só. Nós temos algumas bailarinas daqui que hoje são alunas lá. É verdade. Eu gosto sempre de bater nessa tecla que estudar no Bolshoi é um sonho. É um sonho. A maior casa de dança clássica do planeta Terra, que começou lá na União Soviética, à época, né? E ali eram firmes, né? Por isso que são bons. É igual o chinês. Mas o Bolshoi daqui não é tão rígido quanto o Não, é mais tranquilo. Né? É mais tranquilo. Aliás, da América Latina inteira só tem em Curitiba. É para lá, né? Santa Catarina. É Santa Catarina. Isso, fica em Joinville. Só tem uma unidade, né? Joinville. Só em Joinville. Nós temos todo ano uma mostra de dança. Deve ser incrível, hein? Para quem é bailarino, é apaixonante. Você se perde ali, né? E você, vereador, eu conheci a Josi lá no Grego, né? A gente fez uma matéria lá, né, Ronaldo Carriço? A gente fez uma matéria lá no começo lá e já me encantei porque a ação dela, ela divulgava já uma coisa que vai acontecer agora, né? Vai acontecer. Nesse final de semana. Sexta-feira agora, nós temos o segundo recital da Elis Regina, que é um evento beneficente, um evento totalmente filantrópico, com apoio da FAM Cultural, em parceria com a FUNSER, que é do estado de Rondônia. Nós temos outros parceiros também que vão estar com a gente. O Enfoco é um deles que está ajudando a gente. Eu já falo sobre isso, mas antes deixa eu te falar. Naquele dia, lá no Grego, você ia para apresentar uma banda? O que era? Então, eu tenho... Eu peguei ela na entrada, assim, já fiz uma entrevista. Já foi me catando, né? Meu padrasto toca na Wood Blend, que era uma das bandas que ia tocar no Carna Rock aquele dia. E ele? É o Paulo César. O Neném, ele toca teclado e guitarra na Wood Blend. E você fez aquela assessoria para ele, né? Eu sou mais assessora da The Vintages, que é uma outra banda que a gente vai falar. Isso, que ele faz parte. E minha mãe também é a intérprete vocal dessa banda. Mas eu fui mais pra tietar aquele dia. Aquele dia eu tava mais de... Legal. O que você acha do Grego? Sou apaixonada pelo Grego. Eu sempre que tô lá... Por quê? Sempre que fala assim, tem Old Blend que vai tocar lá, eu tô lá tietando Old Blend e o Grego. O melhor shopping da cidade é no Grego. E eu acho uma coisa interessante também, porque o Grego, não sei se você concorda comigo, é uma casa que reúne um estilo musical, o rock, né? O rock mesmo, rock de raiz mesmo, né? É difícil a gente achar aqui em Porto Velho lugares que toquem um estilo próprio de música. Geralmente eles fazem uma coisa mais alternativa. Dia tal vai tocar tal coisa, dia tal vai tocar tal coisa, mas o Grego é uma casa própria pro rock, né? Eu acho que eu nunca vi tocar no Grego samba, pagode, axé, nunca vi, né? Nem não sei que... Não, tanto que tem o Carna Rock, né? Pode ser também, mas nunca vi. O carnaval virou um Carna Rock, o Carna Rock, exatamente. Eu acho que quando toca diferente é mais como teve o especial do Mamonas Assassinas, mas também, puxado pro rock, né? Porque eles levam um pouco com a interpretação pro rock também, né? Deixa eu lhe falar. A gente falava, motivo pelo qual você está aqui hoje, é um evento que acontece nessa sexta-feira, que era no Banzeiros, a princípio, nosso teatro municipal, e passou para o teatro estadual. O que aconteceu? O Banzeiros teve problemas técnicos, né? E infelizmente foi interditado. Certo. Sem data de retorno. Ok. Como nós não queríamos perder esse evento, essa data, que por conta das arrecadações dessa instituição que está precisando muito dessas arrecadações, a gente conseguiu parceria com a FUNSER. O Neto, que é o diretor da FAM Cultural, foi diretamente, pessoalmente com a gente, correr atrás disso aí, fechar parceria com a FUNSER para liberarem o Teatro Guaporé. Graças a Deus estava livre, né? Porque era o dia que eles iam fazer detetização. Foi fechado. Foi uma data fechada. Mas vocês não vão correr perigo, não, viu? Não, era preventiva, gente, calma. Era detetização preventiva. Bom, vamos explicar o evento, então? Vamos. Acontece, então, nessa sexta-feira, lá no Teatro Guaporé, que fica ao lado do Teatro das Artes, né? Isso. Ali são 3 teatros, né? Parece-me. São 2 teatros e um complexo de auditório, se não me engano. Correto. Vai ser no Guaporé, ali ao lado, colado, no mesmo prédio do Teatro Estadual. Isso. Ali ao lado do CPA, né? Do Palácio Rio Madeira. Ali muito bem. Esplanada. Que horas? A partir das 19 horas o teatro vai estar aberto para a gente receber todo mundo. Muito bem. E quem vai se apresentar? A banda The Vintages. The Vintages. É uma banda que toca grandes nomes. Flashback. Os flashbacks, o pessoal mais das antigas. É uma banda que agrada bastante.
E eles vão marcar esse retorno pós-pandemia agora. É um retorno oficial da banda. Eles ficaram off. Ficaram em off por conta da pandemia, né? Eles preferiram se resguardar. Muitos lugares fecharam mesmo durante a pandemia. Então, para marcar oficialmente o retorno, a gente preferiu marcar de uma forma de forma beneficente, que contemplasse essa instituição que está precisando das doações. Muito bem. Então, a The Vintages inicia para valer oficialmente nesse evento dessa sexta-feira, 7 horas da noite, lá no Teatro Guaporé. Muito bem. Interpretando que hits, por exemplo? Elis Regina. O recital é um recital de Elis Regina. Nossa! Estaremos homenageando... Se você acaba de entrar conosco aqui em nosso Infoco Podcast através de News Rondônia, nós estamos entrevistando a Josi Drebor, que está anunciando para a gente aqui, convidando você também a participar de um evento beneficente. A The Vintages, que é a banda que ela está representando aqui agora, vai se apresentar interpretando, meus amigos e minhas amigas, uma das grandes artistas da música brasileira, a nossa pimentinha, Elis Regina, a super Elis Regina, que saudade dela. Faria 78 anos esse mês de março, 17 de março. Então, tem alguma coisa lá em cima que... Em homenagem ao mês da mulher, ao aniversário de Elis Regina, esse recital foi montado com muito carinho para o retorno dessa banda. A duração de quê? 1 hora, 2 horas? A previsão é de 2 horas, mas teremos uma pausa, teremos os agradecimentos, tem todo um cerimonial, né? São 16 músicas, foi muito difícil escolher 16 músicas de Elis Regina. Só 16. Puxa vida, hein? Mas são 16 grandes sucessos. Que legal. E a banda está afianadíssima para isso, então, né? Muitos ensaios. Como é que foi o ensaio, hein? A gente tem uma imagem do ensaio aí, não tem? Tem, mandei. Meu diretor, o Alif, eu acho que nós temos aí um ensaio. Para você se sentir. Nós mandamos para o Fabiano com o time, tudo bem. Mas, antes de a gente voltar, enquanto a gente procura esse ensaio, tem umas perguntas para você. Tem umas perguntinhas que você que nos acompanha, vai acompanhar também agora ela responder ao vivo. Podemos soltar a primeira? Vamos lá, vamos assisti-la. Pergunte. Cast em Foco. Gostaria de mandar o meu grande abraço para o Marcelo Regis, esse grande apresentador, entrevistador. E hoje nós temos a nossa querida e linda Josi aí no programa, né? E olha só, eu também como músico e apreciador cultural tenho as minhas curiosidades e gostaria de fazer algumas perguntinhas para você, Josi. Josi, olha só, mata a nossa curiosidade aí. Como é que foi que você entrou nesse meio cultural? Você que é bailarina, você que é promoter, quais são as suas influências e o que te levou, o que deu start assim para você tá começando nesse meio cultural e nesse meio artístico? Conta aí pra gente. É o Layan, hein? Layan, um beijo. Layan é artista da Old que toca no grego. Tem bom gosto. Tem bom gosto. Respondendo a pergunta, o que deu start mesmo na carreira de promoter, a culpada é minha mãe de novo. Né? Por ser intérprete vocal, a gente começou a pensar em muitos projetos beneficentes também, mas uma parceria com a Fã Cultural. E aí toda vez ela falava assim, como ela é só intérprete vocal, ela falava assim, eu canto. E aí eu comecei a ficar no staff, muito no staff. Eu sempre estava acompanhando, eu que fazia ligações para conseguir. Eu que montava os projetos, monto até hoje. A parte teórica do projeto que é entregue é minha. É sempre a minha assinatura está lá no finalzinho, mas estou sempre no staff. E aí isso deu o pontapé. Falei assim, já que eu já estou aqui mesmo cuidando, os eventos que aparecerem... O seu marido também é músico? Não, é bombeiro. Ele que é normal. Ele é normal. Temos uma segunda pergunta, né? Vamos lá para a segunda pergunta. Olá, a Josi, vamos lá. Tudo bem? Eu me chamo Tainara Barros, né? Sou uma grande amiga da Josi, aprecio muito a cultura, principalmente os projetos beneficentes, né, que a cultura traz aqui para o nosso estado. E queria desde já mandar um abraço para o Podcast em Foco e perguntar da minha grande amiga como ela se sente, né, fazendo esses projetos beneficentes em prol de ajudar o outro, qual a sensação que é fazer isso.
Olha aí, vamos responder lá. Minha pessoa, ela. A sensação é de gratidão, né? Eu acho que nós somos abençoados com muitas coisas. Eu acredito que quando a gente ajuda o próximo, a gente é abençoado em dobro. Então, é o segundo recital também beneficente que está tendo. O primeiro em 2019 contemplamos uma outra casa, e esse ano também vamos contemplar uma instituição de acolhimento para crianças. Então, o resultado desse evento de sexta-feira vai ajudar as crianças. Isso. Que legal. Ajudar a quem foi contemplado. E a pessoa ajuda como? O espectador? Então, a entrada não é em valor financeiro. A entrada é um item de higiene pessoal para criança. Pode ser fralda, bebê, que mais? E um pacote de fralda. Nós pedimos um item pessoal, um lenço umedecido, uma pomada, um óleo, um shampoo e um pacotinho de fralda para ajudar essa instituição de acolhimento. Que tal você ouvir Elis Regina, que é uma super cantora brasileira que nos deixou há algum tempo, no mês do seu aniversário, e ainda ajudar as crianças que estão precisando lá, que estão num ambiente de apoio público para que elas tenham dias melhores. Isso é muito legal, muito bacana. Temos outra pergunta aí, né? Vamos lá para a próxima pergunta, a nossa convidada Josi Drebor. Oi, bom dia, pessoal do Infoco. Bom dia, Josi. Obrigada pelo convite. E aqui fica a minha pergunta sobre o projeto A Dança Azul, aproveitando aí o dia 2 de abril que está chegando, para a gente falar um pouco sobre o autismo, e que a Josi falasse dos benefícios da biodança. Essa aqui é uma área muito pouco falada na nossa região, mas é muito bacana. Tá joia, pessoal? Um beijão para vocês aí. Vamos lá com a Murielle. O que você pode falar? Biodança. Esse é um projeto pessoal meu que tenho. Eu tenho 2 filhas autistas e eu criei o projeto Dança Azul. O projeto Dança Azul, eu trabalho muito a questão de biodança em formações de profissionais. A biodança ajuda muito, ela é como se fosse uma terapia não convencional, que ajuda muito na regulação das crianças autistas e de outras crianças atípicas também, não só o autismo, a síndrome de Down, entre outras. E eu dou cursos não só aqui em Rondônia, mas no Brasil todo já dei alguns cursos, algumas formações sobre biodança. É um projeto ainda pouco conhecido, mas que tem uma importância muito grande por ser um tipo de terapia não convencional para essas crianças. É um projeto que tem no meu coração. Que maravilha, viu? Quando você tiver ele efetivado, já nos procure, que nós teremos o maior prazer de convidar, através do nosso trabalho, as pessoas que vão prestigiar. Bom, temos mais ainda? Temos mais uma? Acho que temos mais uma ainda, né? Fala, galera, eu sou o Vitor Oliveira, desde já mandando um grande abraço ao meu querido Marcelo Regis, esse podcast em foco, show de bola, programa em foco também, sempre cobrindo aí os melhores eventos culturais da nossa cidade, em geral. E a minha querida Josi também, que já conheço já de longas datas, uma amigaça. E Josi, quero te fazer uma pergunta, eu como músico, um grande apreciador da cultura em geral, como é que você entra nesses projetos culturais através desses eventos? Abração! Olha aí, vamos responder ao Vitão. Mas como eu falei, a culpa é minha mãe que começou, faz esse projeto tal, faz esse projeto tal. E eu sempre estou no staff, assim, vocês geralmente não vão me ver nas câmeras tirando foto, nos programas. Só no backstage? Só no backstage, eu tô sempre por trás, eu que estou tirando as fotos, eu que estou promovendo, eu estou sempre no WhatsApp correndo, promovendo, fazendo o logo aqui, puxando dali, gravando ensaio, eu estou sempre no staff. Mas não só da banda The Vintages, qualquer projeto, quem tiver interessado em montar um projeto cultural. Note o endereço eletrônico dessa moça. Pode me procurar pelo Instagram, @JosiDBrandão, ou pelo telefone 992852724, Aliás, no WhatsApp. O Ronaldo Carriço, nosso diretor aqui, está informando que temos um banner do evento que vai acontecer agora, né? Temos um banner. Vamos lá, meu diretor. Aí, pronto. Segundo recital Elis Regina, dia 31 de março, às 19 horas, no Teatro Guaporé. Lembrando dessa mudança muito importante, que vai ser no Teatro Guaporé. Não mais no Banzeiros, ali no centro, perto da prefeitura. Agora lá perto do Palácio do Governo. Isso, Palácio das Artes. No Palácio das Artes, próximo ao CPA. Ali. Isso, bem do ladinho. Muito bem. E a Josi, ela está falando em nome da banda que chama-se The Vintages, que são
esse pessoal que vai entrevistar, aliás, vão interpretar a Elis Regina. Eu vou lá assistir. Vai, Nossa. nós vamos tirar umas fotos lá, bem? Showzaço, Elis Regina, nossa senhora. Elis, ela cantava com coração mesmo, ela chegava a emocionar-se. Por isso né? que eu falo, eu tenho até uma É brincadeira. muito difícil fazer isso. Com a minha mãe, ela fala assim, você chama ela de cantora pra você ver, ela fala, não sou cantora, eu sou intérprete vocal, tem diferença, eu sinto a música, eu choro, Interpreta, ela né? interpreta, a gente brinca com ela, por isso que eu falo, ela não é cantora, gente, pelo amor de Deus, ela é intérprete vocal. Na possibilidade de termos agora pessoas que queiram utilizar o seu trabalho, o seu meio, né? Você como um veículo de articulação para isso, para ações culturais, como é que faz para falar com você? Pode me mandar um WhatsApp pelo número 992852724. 992852724. Ou pelo Instagram, manda um oi para mim no Instagram. Josi, J-O do jeito que tá aí na telinha, Josi, J-O-S-Y, D, mudo, Brandão. E tem eu lá, bonitinha na foto. E você manda um direct para mim que aí eu respondo vocês. Que legal, viu? E você vai poder colaborar, aliás, vai poder usufruir de um caminho, de uma rede que ela tem, de network bem legal, que ela vai poder promover também, né? Não só eventos beneficentes, mas também eventos particulares. Sim, né? eventos particulares, qualquer evento que mexa com música, dança, expressar teatro também. Também. A gente tem um projeto muito bonito que assim que tiver tudo para funcionar, a gente volta aqui para falar dele. Será uma honra para mim. Que é um musical. A gente ainda não teve aqui em Porto Velho. Oba! Musical maravilhoso. Musical é um teatro com música ao mesmo tempo, né? Muito, e com efeitos especiais de iluminação. Não, vamos fazer isso aí. Quero que você venha várias vezes aqui. Josi, nosso tempo está acabando e eu quero agradecer muitíssimo a sua gentileza de estar conosco aqui. Você também que nos assistiu. Faça agora os 5, 6 aqui embaixo. Curta, comente, compartilhe, copie e cole essa matéria aqui. Ela vai estar disponível daqui a pouco. Você entra no News Rondônia, tem lá escrito vídeos, clica no vídeos lá, vai ter essa entrevista aqui com a Josi e multiplique. Seja elemento multiplicador da cultura. Colocando essa matéria aqui também da Josi. Josi, brigadíssimo, tá? Obrigada pelo espaço. A gente vai fazer um intervalo agora e depois do intervalo vai vir aqui, o assunto será arquitetura. Mãos à obra é a nossa pauta com o nosso grande arquiteto Jaime Feitosa. Daqui a pouquinho, após o intervalo comercial. Sou Marcelo Regis, esse é o nosso podcast do Infoco. Com muita força e tecnologia para levar água e seus predicados mais puros para a população. Conheça a água mineral Minalinda. Saborosa por natureza, com o melhor pH da região, 6,15. Vamos ouvir agora o que o Dr. Queiroga tem a dizer. Eu só bebo água mineral com pH acima de 6. Eu só bebo Minalinda. Captadas de fontes subterrâneas em uma área realmente preservada em meio à natureza. Minalinda tem infraestrutura moderna, tecnologia de ponta e pessoas capacitadas, garantindo comprometimento com a qualidade e a excelência. A água mineral Minalinda é armazenada em tanques de aço inoxidável, filtro de ar microbiológico e sistema de controle de nível digital. Os equipamentos de envase garantem o processo automatizado e avançado para que a água se mantenha pura e intocável. As rigorosas análises físico-químicas e microbiológicas validam a qualidade de todo o processo produtivo. Envasada em embalagens que variam de 300 ml a 20 litros. Beber água mineral natural da fonte traz muitos benefícios ao metabolismo do corpo. Tenha saúde. Água mineral Minalinda, a única de Rondônia com o maior pH. Pronto, voltamos. Sou Marcelo Regis, esse é o Infoco Podcast, aqui em News Rondônia. Toda quarta-feira, a partir de 15 horas, nós temos convidados aqui. Hoje temos duas entrevistas, a primeira já foi na primeira parte, com Josi Drebor, falamos sobre cultura, e eu volto agora com vocês, o assunto é arquitetura, com meu querido Jaime Feitosa, o nosso arquiteto que vai ter 30 minutos
para dar as dicas de como mudar a sua empresa, a sua casa, o seu ambiente de convívio profissional ou pessoal. Jaime, tudo bom? Que bom, cara. Prazer em te rever aqui. Eu vou começar fazendo o que a gente sempre faz. News Rondônia, o programa Em Foco, nosso podcast está presenteando você com essa caneca aqui. Olha o seu rosto aqui na caneca, aqui tem a fotografia. Eu amei, cara, eu amei demais. Eu vou servir a água Mina Linda, o melhor pH que nós temos. Deixa eu colocar aqui para você. Vai falar bastante, você vai precisar disso aqui. Aqui a nossa Mina Linda. Obrigado, pessoal da Mina Linda. Obrigado também a News Rondônia, ao Mauro Brisa, ao Fabiano Coutinho. Nós temos aqui como nosso diretor de TV o Alif, o Ronaldo Carriço como diretor de programa, e a gente vai começando perguntando o seguinte: sua história, você nasceu onde? Nasci em Porto Velho, Rondônia. Muito bem, filho de quem? Marleide Feitosa e Ernesto Pimentel. Que legal. Irmãos de quem? Então, na realidade, eu fui filho único até meus 18 anos, eu tinha uma irmã, hoje ela tem 15 anos de idade. Qual o nome dela? Emily. Legal, bacana. Bom, carreira. Sua primeira trabalho foi o quê? Fazendo o quê? Então, eu comecei a faculdade, eu tinha meus 19 anos de idade. Uhum. E aí meu primeiro trabalho foi eu fiz, na realidade, um curso de AutoCAD no Senac. Uhum. E aí eu consegui um emprego lá no Presídio Federal. Certo. Meu primeiro trabalho foi lá. No Presídio Federal? Foi. Que baque, hein? Pois é. Aí eu fui de lá, fui, na realidade, em várias áreas do ramo, assim, trabalhei com loja de material de construção. Pois é, você teve uma loja também, não? Antes? Não, a minha loja? Não, mas minha loja não tem nada a ver com Sim, mas você teve. Sim, era de quê? Era de moda fitness. Moda O fitness que tem a ver moda fitness com arquitetura? Como é que você Nada a ver. Não, é porque eu sempre tive essa veia, na realidade, de empreendedorismo, né? Então, assim, eu sempre gostei de... Quantos anos você teve essa loja? Eu tinha 26 anos. Certo. Muito bem. Teve a loja durante o tempo, mas a sua vontade era arquitetura. Não, é porque, na realidade, eu já era arquiteto antes da loja. Você entrou na faculdade com quantos anos? Com 19. 19. Você saiu com 23. 23 anos. Muito bem. E por que você escolheu arquitetura? Então, a arquitetura, na realidade, foi eu tinha, na realidade, outras opções. Eu tinha psicologia e odontologia como opção. Uhum. E a arquitetura foi uma... Que não tinha nada a ver. Não tinha nada a ver que a minha professora de artes, ela falou, eu sempre desenhei muito bem a mão livre. Uhum. Aí ela falou assim, Jair, por que você não faz arquitetura e tal? Eu falei, então, mas eu não sou muito bom em matemática, né? Aí ela, cálculos, né? Eu tinha medo, porque assim... tinha muita responsabilidade. Você construiu a casa de alguém ou um prédio. Também, mas assim, tinha medo por ter muito cálculo na época, né? Aí, mas assim, o curso de arquitetura em hoje si, em dia, não faz tudo pelo computador, né? Ele não é tão de cálculo assim, ele é mais humanas do que a parte de exatos em si. De certo modo é verdade mesmo. Você tem mais a questão psicológica do cliente, o que ele quer, né, interpretar isso, né? Sim. É porque eu digo que quando a gente faz um estudo para o cliente, a gente é quase uma consulta com o psicólogo, a gente faz aquele briefing ali, claro. E na realidade, se você não fizer um briefing bem feito, você erra tudo, você dá um tiro no escuro na realidade, se você não souber analisar bem o seu cliente. Eu conheci o Jaime Feitosa, posso falar? Pode, você conheceu? Pode. Eu estava dirigindo e ele estava dirigindo e eu vi ele no carro da frente e no para-brisa, no vidro traseiro do carro dele, tinha uma frase que instigava sobre arquitetura, trazendo o cliente para ele, naturalmente. Isso me chamou muita atenção, aquela jogada de marketing que você fez. Até hoje todo o carro dele ele faz, é muito interessante. E eu peguei no teu telefone, depois liguei para você, né? Eu sou encantado com a arquitetura desde há muito tempo, né? Quando eu comecei a ler Lúcio Costa, ler Oscar Niemeyer, Sig Bergamini, grandes arquitetos. E eu me encantei também com a arquitetura, com a nossa querida Cristina Barreiros, que era arquiteta recém-formada em Porto Velho, isso há 30 anos atrás, quando eu a conheci. Eu era agente de viagens, era minha cliente. E toda vez que ela assinava com uma letra tão linda. Eu falei, Cristina, você escreve? Eu escrevo assim, mas por quê? Porque eu sou arquiteta, mas arquiteta tem que escrever desse jeito.
Eu achei interessante aquilo e eu comecei a me apaixonar pela arquitetura. Verdade. Hoje nós temos um programa no programa Em Foco que chama-se Casa Decor, que você já participou sim. também. E o já fez uma planta para mim de um projeto que eu tenho de uma casa e tal. Que é seu estúdio lá. E está me ajudando agora também a fazer o Casa Decor Estúdio. Eu sou apaixonado, eu sou um arquiteto, perdão, sou um apresentador frustrado, que eu tinha que ser muito apaixonante. Na realidade, assim, ela é um mix de coisas, assim, sabe? É muita coisa envolvida, na realidade. E tem gente que acha que o arquiteto é só fazer o desenho ali e pronto, e aí se resume aquilo. E não. A gente tem, na parte do curso, né? A gente tem história, tem conforto, tem um mix muito grande de coisas. E a nossa atuação também é muito ampla. Quando também. vocês começam lá a estudar, o curso é o quê? 5 anos, né? 5 anos. Quando vocês começam a estudar, qual é a primeira dica que você aprende lá na hora lá? Então, a gente começa pelo básico ali, que é o desenho técnico, Uhum. né? Essa questão do... Aquela casinha assim, porta, janela, quarto, banheiro e tal, isso. Não, também, mas assim, a gente tem essa parte básica e tem a parte também muito de história. A gente, no curso de arquitetura tem muita história. Quem foi o grande arquiteto do universo? Eu sei que é o nosso Deus, né? Mas aqui da Terra, quem foi os grandes arquitetos que você começou a estudar na época? Bulemar, Oscar Niemeyer, o menino lá, o Le Corbusier. Internacional, Le Corbusier, Frank Lloyd Wright, uma galera assim... A iraniana. Zaha Hadid. Ela é incrível, aquela mulher. Guggenheim. Eles fazem umas coisas assim surreal, literalmente, assim, uma coisa assim que se as pessoas acham assim que o Niemeyer era alguma coisa, nossa, o que ela faz nem em Doha, porque aquilo ali eles brincam na arquitetura, hein? Aquilo é incrível. Eu morava uma época em Orlando e eu ia sempre a Miami buscar passageiros, porque eu trabalhava com turismo, né? E eu vi uma vez em Miami um prédio que ele subia, no meio dele abria um quadrado, tinha uns coqueiros e depois ele continuava. Eu achei aquilo impactante. Tem umas coisas assim lá que são... E é porque não tinha visto ainda, eu não lembro qual foi o país do Oriente Médio, que o prédio faz um S. Não, tem vários prédios aí fora. O Burj Al Arab de Dubai, ele tem alguns metros, sei lá, 30, 50 metros livre para dentro do mar, né? Sim. E ele faz um L de cabeça para baixo lá em cima. Que loucura, né? Com ele ponto e tudo. Não, ali é coisa assim que a pessoa imaginou e colocou mas ali tem um custo alto aquilo, né? Sim, tem um custo altíssimo, mas assim, a questão dali na realidade, poder, né? Então... Para ter um projeto de um arquiteto, custa muito caro? Vamos explicar isso para eles? Não, eu digo que na realidade o projeto em si ele não é caro. Caro é você fazer algo que você não se satisfaz depois. Que tem que quebrar e fazer. Você tem que fazer depois daquilo dali. Então, para mim, isso é caro, entendeu? Agora, o projeto em si ele é a parte mais barata da obra, porque, vamos supor, a pessoa investe ali, vamos supor, digamos, R$5.000 num projeto para fazer da casa dele lá. Mas o investimento dali é 1 milhão, 1,5 milhão. Então, assim, não chega nem a 1% do investimento, entendeu? E sem falar que você vai dar o melhor de si para construir um projeto, suponho, dessa forma, é para residência? É para família? É para solteiro? É quantos quartos? O que você quer? Você quer piscina? Você quer área gourmet? Você quer estacionamento? Você quer beleza? Você quer desenho? Quer dizer, tudo isso tem que ser pensado antes. Né? Na realidade, a gente chama isso de programa de necessidade, que é justamente você entender e buscar ali todas essas informações para você captar, se absorver de fato dessas informações para que você possa desenvolver aquele projeto para ser pontual. Deixa eu te fazer uma pergunta bem delicada, mas é importante. Existe, em algum momento na arquitetura, um trabalho voltado para solteiros? Ou para casados? Ou para jovens? Ou para artistas? Casas diferenciadas para esse tipo de pessoas? Porque, na realidade, a casa em si, ela é a sua identidade. Então, assim, ela representa você. Ela representa a sua personalidade.
Então, assim, a gente consegue, na realidade tem uma matéria na arquitetura que está bem evidente, que é a neuroarquitetura, que é justamente o que você sente naquele ambiente que você vive, ou nos ambientes que você frequenta. Então, assim, todo ambiente que você vai, você tem uma percepção daquilo dali, seja boa ou ruim, mas você tem uma percepção. Vou dar um exemplo. Se você for numa praça, e aquela praça ali está abandonada, cheia de mato, não tem iluminação, você vai ter aquela sensação de que aquilo ali é abandonado, de que aquilo ali é perigoso. Então, assim, você não se sente bem. Agora, o mesmo ambiente, onde ele é iluminado, ele tem um bom paisagismo, tem aquela movimentação de gente, é um ambiente assim que proporciona lazer, você vai lá, você se sente bem, você se sente aquela conexão com a natureza e tudo mais, você usufrui do espaço. Então, ali você tem aquela percepção de que você vai estar contemplando aquele lugar. Eu fiz uma vez uma pergunta a um arquiteto que disse assim, existe arquitetura gay? Ou seja, arquitetura para aquele público gay. Como é que seria? Na minha imaginação, eu achei que ele ia dizer, olha, tem que ter muito espelho, muitas luzes, não sei o que lá, muito LED e tal, o que é high-tech, né? Sim. Existe isso mesmo? Olha, existe hoje um foco para esse tipo de público? Não, porque navio tem, hotel tem. Não um foco específico, mas, por exemplo, a personalidade da pessoa é aquela, a gente vai atender a necessidade dela em relação ao desejo dela. Por exemplo, eu já atendi um cliente que ele queria um polidense no meio do quarto dele. Eu vi uma vez um amigo meu que ele é gay, ele disse, eu quero escada, Marcelo, porque todo gay tem que descer uma escada. É o desejo da pessoa, então a gente está atendendo ali, na realidade, desejos, né? Como também você pode dizer assim, olha, eu sou um artista, eu quero, um exemplo, eu quero meu quarto eu tenho esse projeto também, de ter um camarim no meu quarto. Sim. Né? Porque a gente precisa de fazer a barba, a gente precisa, como fala, maquiar, né? Para não ter o brilho dessas lentes, né? E tem para isso. Sim. Como eu acredito também que tem aquele cara que ele é um cantor, ele quer que tenha quase um estúdio no quarto dele, né? Por exemplo, já fiz casos de cliente que ele é colecionador de armas e ele tem um espaço só para as armas dele. Já de um cliente que ele é músico, então ele tem um estúdio de música na casa dele. Então, assim, para cada cliente advogado geralmente tem um escritório na casa dele. Então, assim, para cada cliente vai uma necessidade e um desejo totalmente específico. Eu vou, antes de falar, daqui a pouco, eu vou falar sobre Mãos à Obra, que é um projeto dele muito legal, para ajudar você a melhorar a sua casa. Mas antes, agora a gente vai ter umas perguntas que estão prontinhas para você, tudo bem? Beleza, bora. Então vamos lá. O Alif, vamos mandar agora, meu diretor de TV aí, a primeira pergunta para o Jaime Feitosa, o nosso arquiteto convidado hoje. Qual a importância do arquiteto na construção e qual é o diferencial que um arquiteto pode trazer para a obra? Excelente pergunta, hein? Por que eu devo ter um arquiteto no meu projeto? Olha, eu atendi um cliente agora recentemente, que é um casal, eles estão fazendo uma reforma lá na casa deles, e eles estavam assim, mega perdidos, sabe? Chega a dar dó, assim, porque é investimento, sabe? Uma dá a opinião, tu dá outra confusão. Isso, e aí... quando criou o dodo e isso dá até separação, cara. Dá briga, sim. Dá até separação. Eu não falei pra você colocar isso, né? Isso, aí a pessoa fala assim, não, mas eu queria assim, não sei o que e tal. Aí o arquiteto como juiz, né? Então, tem razão, na realidade, o arquiteto, ele meio que o maestro daquela obra, né? Ele vai ali pegar o desejo de um, do outro, tentar equilibrar ali, para poder ficar uma coisa assim, não é nem você e nem você, é os dois juntos para poder equilibrar as coisas. E assim, a gente trata não só dessa questão da parte projetual, mas a questão de orçamento, porque tem muitas situações que a pessoa imagina aquela casa faraônica e tal, mas ela não tem condição de fazer a casa faraônica. Então é onde a gente entra para poder ajustar aquilo ali, a ajudar o cliente, assim, por exemplo, tem coisas que é mais importante isso aqui não é tanta prioridade, isso aqui a gente consegue esperar. Então, e isso eu consigo orientar ele, por exemplo, para fazer por etapas. Ou fazer, assim, algo que seja prioridade para ele ali, para ele poder executar, porque uma obra parada, ou uma obra que o cliente não consegue executar, não é vantagem para ninguém. É verdade. Entendeu?
gasta um material, ele se destrói em função do tempo, da chuva, do calor, da poeira, enfim. Próxima pergunta para o nosso arquiteto Jaime Feitosa, nosso convidado hoje no podcast do Infoco. Boa tarde, eu gostaria de saber qual a tendência de mercado na pintura residencial. Diga aí pra gente, Jaime. Pergunta boa. Quem é essa moça? Desculpa. Essa é a Simone. Uhum. A Simone da Pigmentar Tintas. Opa, então pronto. Falou com a pessoa certa. Não, pois é. Nossa, tem muita coisa bacana, nova, assim, no mercado. Sabe? Por exemplo? Hoje, por exemplo, tem a textura emborrachada. A textura emborrachada, ela é uma textura que ela é hidrorrepelente, ou seja, ela trabalha na dilatação e a água volta. Ela não, você pode jogar água ali e ela repele. E ela tem resistência há quanto tempo? Ela tem uma resistência aí de mínimo de 10 anos. É muito boa o material. O que mais? Porque tem gente que fala assim, olha, eu quero minha casa preta, eu quero minha casa vermelha, eu quero minha casa azul. É possível isso? Então, na realidade, essa questão de cor, ela é muito também da questão, assim, dos sentidos, né? Dessa questão. E as cores, na realidade, elas têm uma simbologia. Elas têm, na realidade, um significado. Vou dar um exemplo. Por exemplo, a parte de restaurantes. Se você prestar bem atenção, a maioria dos restaurantes tem os tons laranja. Porque a cor laranja, ela instiga a alimentação. Entendeu? O Túlio Souza me falava uma vez que ele foi fazer um restaurante e a pessoa pediu uma cor tal, não sei se era vermelha. Azul. Aí ele disse, verde é melhor, porque verde lembra salada, lembra, dá um estímulo da alface, né? E vai muito da pegada do ambiente. Não pode ser roxo, né? Vai muito se for berinjela. Vai muito da pegada do lugar, né? Por exemplo, se for um restaurante vegetariano, alguma coisa assim. Então, a gente também trabalha muito essa questão da marca, da empresa. E se for, digamos, uma empresa, um escritório, vamos dizer aí, de advogado? De advogado? O que é melhor? O advogado trabalha muito preto, né? Que é aquela questão da imponência, né? Do poder, o dourado. Então, assim, tem muito clássico, né? Os tons mais terracota, os tons de marrons, assim. Então, a advocacia, ela tem essa pegada um pouco mais, assim... Mais séria, né? Mais séria, né? E se for, digamos, área da saúde? Área da saúde, os tons de azul claro, verde. Então, assim, tem uns tons de verde também. E loja feminina tem que ser rosa ou não? Então, a loja feminina, por exemplo, vai muito da pegada da loja. Então, tem lojas que ela vai mais ali para aquela questão, assim, mais Barbie, né, mais mocinha. Tem umas que já vai com uma pegada um pouco mais roqueira, assim, mais uma coisa mais espojada. E se for para roupa de festa, por exemplo? Então, aí tem a roupa de festa, eu trabalho muito dourado. Dourados, tons assim de bege, né, para dar aquela questão do glamour, o brilho. Trabalho muito a questão da iluminação, o espelho. Falando da iluminação, a gente tem que se preocupar também com o sol, né? Sim, o sol. Na hora do projeto, né? Onde se põe e onde nasce o sol, né? Essa questão da questão climática, né, na realidade, ela é um dos pontos iniciais que a gente estuda para fazer o projeto. A gente não faz um projeto sem ter essas informações. Porque o que acontece? Se você não fizer isso, ou se você não conhecer o lugar, por exemplo, eu já atendi clientes que moram em outro estado, então essa questão, se eu não pegar essas coordenadas, eu vou estar fazendo basicamente um crime, porque se eu colocar um quarto no oeste ali, a incidência solar, a maioria... Então, se tiver ar-condicionado, então, tem que ter um super ar-condicionado, né? Na realidade, a arquitetura, ela não é só simplesmente para a questão de luxo, né? A gente trabalha muito a questão do conforto térmico, conforto acústico, eficiência energética. Então, assim, por isso que eu falo que são várias coisas, assim, integradas. Verdade. Próxima pergunta, meu diretor, Aleph. Oi, Jaime, boa tarde. O que eu posso estar fazendo para ajudar a economizar energia na minha casa? Olha aí, vamos responder a nossa Élica. Então, energia, a gente entra nessa questão da eficiência energética. A eficiência energética, por exemplo, hoje a gente está na era do LED. Tudo é LED. Tudo é LED. Então, assim... É mais barato o LED? Muito mais barato. Na conta? Muito mais barato. Mas o LED em si, ele não é só a única opção. Por exemplo, a gente tem aqui assim, eu digo que é uma
É questão assim, tipo, do sol. O sol, ele é abundante aqui. E a maioria dos projetos, eles não são assim, não tem essa questão do aproveitamento assim, da energia solar e dessa eficiência energética do sol. Por exemplo, se você fizer um ambiente ali, por exemplo, um corredor ou uma sala que você cria uma claraboia ali, você consegue ter uma iluminação natural, economizar energia, entendeu? E aí você está aproveitando a energia da própria natureza. Bom, mas eu acho ainda caro as placas solares. As placas solares? Né? Ainda está assim? Qual é a tendência então, disso? É um investimento de longo prazo. Só que o que acontece? Toda tecnologia que é nova, ela inicialmente ela é cara, igual as placas de LED. Hoje, o LED, por exemplo, antigamente eram as plaquinhas bem pequenas, não tinha muita opção. Hoje são metros. Hoje, e tem vários tipos de luminárias de LED, né? Tem vários. Hoje, a maioria das luminárias são LED. Temos mais uma pergunta? Jaime, eu gostaria de saber qual a importância das esquadrias de alumínio na arquitetura moderna. Nossa, vamos lá, deixa eu entrar aqui. Opa, pronto, estamos lá. As esquadrias de alumínio, hoje, essa questão, por exemplo, o alumínio, ele é um material fenomenal para... Demora. Porque ele é duradouro, é um material leve. Então, assim, para a arquitetura, assim, a gente consegue fazer vãos maiores, então ter esse aproveitamento da iluminação natural também. E as esquadrias, a gente consegue também ter essa questão do isolamento acústico, porque quando por exemplo, tem uns tipos de esquadrias que ela tem um vidro duplo, e aí ela pode ser muito usado para em áreas de grandes ruídos, por exemplo, grandes centros, tipo São Paulo, que tem aquele barulho muito grande de carro, né? Então, se você tiver uma esquadria de alumínio na sua casa, você reduz aí em 80% esses ruídos externos. Eu vou pedir agora para o Jaime falar do projeto que eu adorei. Aliás, está muito maior que você. É o projeto que você criou, onde o produto está maior que o criador. Mãos à obra. Vamos falar sobre isso? Bora Mãos lá. à obra, vamos lá. Fala um pouquinho sobre essa ideia que você teve. Na realidade, a Mãos à Obra nasceu na necessidade que o cliente tem de buscar uma mão de obra qualificada. Então, assim, aí a gente agregou essa questão do projeto com a execução. A gente já fazia o projeto antes e ficava naquela situação de, poxa, a gente fez o projeto e agora quem vai executar? Então, aí a gente teve justamente essa ideia de abraçar também essa parte da execução e trazer para o mercado algo diferente. Você, por exemplo, vamos dar um exemplo de como o Mãos à Obra pode ajudar a minha telespectadora, a nossa internauta e também o nosso internauta. Então, por exemplo, como a gente pode ajudar? Então, quando a gente faz essa parte projetual, em cima do projeto a gente faz o orçamento da execução. E aí, em cima daquele orçamento, a gente parte para a execução do projeto. Só que o que acontece? Quando a gente parte para a parte de projeto e a execução, que são duas coisas diferentes... Mãos à obra é isso, então, né? Você faz o projeto e você tem parceiros que vão realizar com você. Exatamente, que é ali onde quando eu desenvolvi o projeto, eu já estou pensando já na execução dele. E aí eu faço toda essa ponte ali entre o fornecedor e o cliente para que ele possa ter uma mão de obra qualificada ali e aquela obra dele andar. E ele não ter dor de cabeça com quem que vai fazer isso, quem que vai fazer aquilo. A responsabilidade é sua, então? Isso. Do pedreiro, do cara que faz o acabamento, do projeto, tudo. Exatamente. E o valor sobe muito ou no geral fica mais barato? Na realidade, no geral, fica mais barato, porque, por exemplo, ele não vai ter dor de cabeça de ter que ficar procurando um e outro e ficar naquele vai e vem de comprar material e vai ali, vai... Então, até assim, porque o arquiteto tem uma linguagem específica com o profissional que vai executar, coisa que o cliente não tem. E aí, por exemplo, como a gente está direto na obra, né? Então, assim... Você acompanha a obra, você que faz? Sim, a gente faz o acompanhamento. Legal, porque eu conheci uma obra de um cliente, hoje ainda, que ele falou que ele pagou e a água da calçada está caindo para dentro.
Falei, isso é primário. Toda a calçada joga para fora a água, depois vai entrando. Olha aquilo, eu tive que quebrar tudo aquilo. Uma grande empresa me falou isso hoje. É aquele problema, você contrata um arquiteto e não quer mais saber do arquiteto, acho que pode tudo. E o arquiteto também abandona o cliente. Então, justamente a gente teve essa ideia de criar mãos à obra justamente por isso, da reclamação de muitos clientes falar assim, eu fiz o projeto com um arquiteto tal, mas a pessoa abandonou, largou de mão. Eu conheço a história de um arquiteto que se não fizer o que ele quer, ele abandona a obra. Parece que a obra é dele, não é do cliente, né? Também conheço. Tem cliente. Deixa eu aproveitar e fazer uma homenagem aqui, já que eu entrevisto Jaime Feitosa, o nosso querido arquiteto do projeto Mãos à Obra, que pode ajudar você na sua casa. Eu quero fazer uma homenagem a alguns profissionais da arquitetura e da engenharia. Primeiro, nosso querido, quero mandar um abraço especial a Abelardo Castro, da Tecnoserve, um cara incrível. Andréia Benesbi, que eu conheço desde quando ela chegou em Porto Velho, aqui há mais de 20 e poucos anos. Cristina Barreiros, que eu conheço há 30 anos, uma arquiteta incrível. Hoje ela é conselheira federal do Conselho Federal de Arquitetura e Urbanismo. Também quero mandar um abraço especial para Carla Tames, a professora lá da Finca. Carla Tames é maravilhosa. Também Fabrício Figueiredo, que eu gosto muito dele. Abner Zurrani, que não é arquiteto nem engenheiro, mas ele é design de interior, também quero que ele receba o nosso abraço aqui. Deixa eu ver quem mais aqui também. Marcelo Benassi. Marcelo é fantástico, né? Filho do meu querido Orlando Nascimento, advogado. Quero mandar um abraço também a Margot Paiva, minha comadre, que é arquiteta, é artista plástica, é tanta coisa. Outro também, Marcos Taumaturgo, meu amigo, que é engenheiro, dono da Pronta Engenharia. Também mandar um abraço para o Neto Moura, que ele não só é arquiteto, mas também ele é influenciador digital. Também Oswaldo lembra da Ângelo e Oswaldo? Por Oswaldo, ele continua na labuta, ele e os dois filhos dele lá, o Lucas e o Matheus. Mandar também um abraço para o Renan Deluque, que está fazendo um projeto muito legal para uma loja loja de matéria de construção. Lá em Ji-Paraná também, ele começou aqui na Agroboi também, o pai dele tem uma ligação muito grande com a Agroboi. Deixa eu ver o que mais aqui. O Adi Abishab, que também, que amo ele, enfim, perdão. E são profissionais, são vários que eu tenho. Eu sou apaixonado pela arquitetura, por isso que eu te fazer essa homenagem a esses arquitetos. Feras. Só feras, né? Jaime Feitosa, que fez projeto meu, está comigo e pode estar com você também. A gente está falando isso aqui, não é para puxar saco seu, não é isso não. A gente tem que conhecer os arquitetos de Rondônia, porque se você fizer um banheirozinho errado na sua casa, e o arquiteto pode ter certeza, ele vai dar um toque de glamour, de beleza, de funcionalidade, não é isso? É porque assim, quando a gente fala do ambiente em si, na realidade não é um elemento só que faz o ambiente ficar bonito. É todo um conjunto, é todo um contexto. Então, vamos pegar, por exemplo, o banheiro. Tá? O banheiro tem a combinação ali do revestimento, dos acessórios, da cuba, da torneira. De onde vai aquela água, de onde vai aquela água, né? Então, assim, e tem essa questão da função, né? Na realidade, não é só a questão do ambiente ser bonito, ele tem que ser prático e funcional. Ele tem que funcionar. É a mesma coisa se você fizer algo que ele não funcione, não adianta nada. Ele só é bonito, mas não funciona. Ele não tem... Teve um amigo meu que ele fez um quadro na internet que eu não lembro exatamente como é que é, mas tipo assim, não faça isso. Tipo assim, erros em arquitetura, né? Não faça você mesmo, não lembro agora. Que o Everton Barroso, e depois uma canal de televisão, acho que foi a Globo, imitou com esse mesmo nome, ele processou a Globo e a Globo deixou de fazer esse quadro, porque um cara aqui de Porto Velho, que aliás está fazendo jornalismo lá no Sul, e ele criou isso aí, que era justamente identificar erros que as pessoas fazem sem serem arquitetos. Ele dá uma de arquitetos. Cara, estou muito feliz hoje aqui, eu entrevistei, estamos finalizando aqui nossa participação aqui no podcast do News Rondônia com o Infoco Podcast. Eu quero agradecer bastante a você. Igor, você é fera. Sempre. Eu quero mandar um abraço especial para a Leila, lá da Madeiras, que ela está nos vendo agora também, seguramente. Leila, um beijão para vocês. A Leila tem um carinho especial por você, porque ela tem uma admiração grande pelo seu trabalho. A Leila é uma querida, uma pessoa que conheci há anos atrás aí já. Conheci, na realidade, o esposo dela
trabalhando em obra na época, ele era mestre de obra, ele é fera, ele é um cara... E eles trabalham com madeira incrível, gente. A melhor... Não, tem boas madeireiras em Porto Velho, mas como a Madem, a qualidade da madeira que ela trabalha, o preço até que ela exporta muito, né? Eles trabalham muito com exportação, mas a Madem é a queridinha dos arquitetos. Verdade. Cara, muito obrigado. Obrigado a você que esteve até agora conosco aqui no podcast do Infoco, aqui através de News Rondônia. O nosso programa está acabando aqui, nosso podcast, mas ele continua no News Rondônia na internet. Basta você entrar na newsrondônia.com, tem lá vídeos, clica lá, e daqui a pouco você tem essa entrevista e outras entrevistas também muito legais, para que você conheça pessoas que estão fazendo Rondônia, que estão construindo Rondônia. Faça os 5, 6 aqui embaixo. Curta, comente, compartilhe, copie, colhe. Esse aqui é o Infoco Podcast. Toda quarta-feira, de 15 às 16, entrevistando pessoas incríveis com suas histórias motivadoras. Muito obrigado ao nosso querido convidado hoje. Eu entrevistei no primeiro bloco, Josi Debror, que falou sobre cultura, e agora nesse segundo, finalizando com Jaime Feitosa, falando de arquitetura e mãos à obra. Entre daqui a pouco na internet, coloque mãos à obra, PVH. Você vai conhecer um pouco do trabalho dele. Muito obrigado. Obrigado ao Fabiano Coutinho, ao Mauro Brisa, ao Ronaldo Carriço, ao Aleph e a todos que fazem aqui de News Rondônia esse canal de comunicação incrível que temos em Porto Velho para o mundo. Até quarta-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau.